Sejam muito bem-vindos ao Dá um Toque, que é um podcast que foi idealizado por dois urologistas, eu e o Dr. Gilfred. E a gente anteriormente estava num espaço maior, um estúdio maior, agora num espaço mais intimista, mas com temas muito grandiosos para conversar sobre saúde do homem, saúde em geral e às vezes nem sobre saúde, para falar sobre temas gerais. E hoje a gente trouxe um convidado muito bacana, especialíssimo aqui, que é o Gabriel Ruiz, nutricionista. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, no processo de saúde, o quão é importante isso hoje, né? Combater a obesidade na raiz e usando todas as ferramentas. Então a gente quer trazer o Gabriel para justamente esclarecer dúvidas e conversar de uma maneira mais descontraída sobre qual é o papel do nutricionista nesse processo, se isso interfere na produção de testosterona ou não. Então a gente vai bater um papo aí e a gente precisa aproveitar esse momento grandioso de discussão. Então, Gabriel, muito bem-vindo aí, obrigado pela presença, é muito bacana ter você aqui. É uma especialidade que acrescenta muito na minha prática. Eu hoje trabalho também com um processo de emagrecimento dos pacientes que me buscam para reposição hormonal e eu vejo que às vezes não é sobre usar testosterona, né? Às vezes é sobre perder peso e encarar de fato o problema. Que as pessoas ficam às vezes buscando maquiar um pouco, né? Eu vou usar testosterona e depois que eu perder peso. Não. Acho que é só isso, né, ali no processo. Exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do Nutri, assim, no emagrecimento e como tem sido o papel do nutricionista nesse processo novo de medicações novas, novos recursos, novas tecnologias. Então, explica para mim, você está perdendo espaço ou isso está agregando na sua prática? Fala um pouquinho sobre isso aí. Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Felipe. Oi, pessoal. Vamos nessa, que a gente tem uma conversa aí bem bacana nos próximos minutos aí. Bom, atualmente eu acredito que essas novas medicações, elas estão ajudando, na verdade, a aumentar o papel do nutricionista. O nutricionista ele sempre teve um papel muito importante, né, na melhora de hábitos, na melhora de qualidade de vida das pessoas, só que tinha muita gente que não procurava esse profissional. E hoje, com essas novas medicações que estão surgindo, Mounjaro, Ozempic, Wegovy, entre outros medicamentos que auxiliam como ferramentas nesse processo de emagrecimento, muita gente tem lançado mão dessas ferramentas e percebendo que só elas sozinhas não faz o milagre que precisa. Muitas vezes tem reganho de peso, muitas vezes esses pacientes vão perder muita massa muscular ao longo desse processo, o que não é nada interessante. Então, o nutricionista que sabe utilizar essas ferramentas ao seu favor pode ajudar muita gente, né? Então, de certa forma, acredito que essas ferramentas estão aumentando ainda mais a procura, né, por profissionais nutricionistas no mercado. Excelente. Eu acho que assim, emagrecer com qualidade é diferente de emagrecer, né? Porque se você perde massa muscular, cara, você acaba perdendo saúde, né? Porque músculo é longevidade. Se você não tem massa muscular e vai perdendo tudo ao mesmo tempo, né? Sem um acompanhamento nutricional, sem um educador físico ali te auxiliando para te orientar o treino de hipertrofia e tal. Porque às vezes você vai no médico, a conversa não, o senhor tem que caminhar, né? Principalmente para idoso, né? Isso eu acho que às vezes é um erro, né? É lógico que se o cara que não faz nada, que é sedentário, que está lá em casa sentado, não, o senhor tem que fazer uma caminhada, começar a mexer. Mas depois que o cara já adquiriu uma prática de atividade física, é musculação para o idoso, né? Total. Eu falo muito isso nos meus pacientes. Musculação. Se você tem que priorizar alguma atividade, é exercício resistido. Seja com peso de musculação, seja com peso do próprio corpo, seja qual for. A musculação acaba que é mais guiado, né? Para quem está começando, muitas vezes tem o auxílio ali de um personal que está junto com ele para evitar uma lesão, mas é essencial, não tem como. Massa muscular é o que vai fazer você não só envelhecer com saúde, mas ter saúde ao longo da tua vida, né? Sim. É o que vai te evitar sobrecarga em joelho, sobrecarga em articulação, fazer você chegar numa fase avançada de vida com autonomia, com mobilidade, né? Não tem jeito. E você achou que ficou mais difícil ou mais fácil trabalhar com essas medicações? Porque eu sei que tem dietas, por exemplo, que você precisa comer muito, né? E não é só tipo, parar de comer, dieta restritiva.
Tem pacientes que precisam comer. E às vezes, eu já usei a medicação, eu perdi 15 quilos, inclusive. Nossa, eu estava com síndrome metabólica, enfim. E foi muito bom para mim. Mas eu perdi massa muscular também, porque na rotina, no estresse, né? Enfim, a gente acaba não fazendo as coisas como tem que ser feito. E era difícil comer, né? E eu adoro comer, cara. Eu sou assim, comer para mim é um prazer, para todo mundo, acho. Mas ficou difícil. Então, eu tinha que me regrar a tomar um suplemento de manhã, porque eu não conseguia comer ovo de manhã, não dava fome e tal. Você acha que ficou mais difícil trabalhar a dieta dos pacientes que usam essas medicações? É mais difícil, né? Porque a gente sabe que para emagrecer não é questão de você comer pouco, né? É questão de você fazer déficit energético. O começo, a ponta do iceberg é essa, déficit energético. Os medicamentos, né, na minha prática clínica, eu percebi onde que eles me ajudaram muito. É fazendo o paciente comer menos? Não. É justamente atuando na diminuição daquele desejo, daquela vontade por alimentos específicos. E eu vejo que quem tem muito benefício com isso é aquele paciente que tem um perfil do comer emocional. Então ele consegue controlar muito melhor esses impulsos, né? E consegue dessa forma ter mais adesão à dieta. Essa questão de comer pouco, né, de fato é difícil, porque às vezes a gente tem que priorizar alguns alimentos ali para esse paciente para priorizar a preservação da massa muscular dele. Então ele tem que comer mais proteína e aí acaba que diminui o consumo dele de fibras, diminui o consumo dele de volume de vegetais, que é excelente, né, para ele ter uma boa densidade nutricional, o que vai ajudar no intestino, o que vai ajudar a evitar algum processo de deficiência de vitaminas e minerais. Sim. Então, essa dificuldade ela surge, mas como você muitas vezes faz essa perda de peso rápida nesse paciente, essa melhora metabólica inicial que ele tem, somado à autoestima que começa a aumentar, a disposição que começa a aumentar, acaba que isso é um ponto de partida muito bom para esse paciente, que às vezes já estava desmotivado, já tinha tentado e falhado várias vezes. Se dessa vez está dando certo, é excelente para a gente começar esse processo. Eu vejo o papel do Nutri assim, com muito mais grandiosidade agora, exatamente agora nesse boom do emagrecimento, porque é fundamental você explicar para o paciente o que ele precisa comer. Porque é o que você falou, ele perde sede também com a medicação, ele deixa de comer fibra, deixa de comer frutas, aí o intestino fica preso, e aí ele tem dificuldade, perde às vezes um pouco da qualidade do dia a dia, fica incomodado. Então o remédio já tem os efeitos colaterais inerentes à medicação, mas existem alguns efeitos colaterais que são devidos a hábitos mesmo que ele pode evitar, né? Tomar mais água, né? O paciente às vezes chega com dor de cabeça, estou usando a medicação, me deu muita dor de cabeça. Será que está se hidratando adequadamente? Será que ele está comendo frutas, né? Minerais, vitaminas? Então isso tudo é muito importante. E você tem um método aí que é o intestino magro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse método, a importância do intestino no processo do emagrecimento, principalmente para as pessoas que usam as medicações também. Então, a gente sabe que o intestino tem um papel fundamental na produção de hormônios, inclusive as medicações atuam exatamente aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu método aí. Exato, legal. Bom, o meu método, ele consiste em... O intestino, a gente sabe que ele tem... O meu método intestino magro, ele consiste em você entender o paciente como um todo a partir do intestino. O que o intestino ele tem relação? A gente sabe que ele tem relação com o cérebro, ele tem relação com o músculo, tem eixo intestino-pele, ele está muito interligado com o nosso corpo. E quando o intestino está inflamado, né, por falta de água, maus hábitos de vida, pouca fibra, esse paciente ele vai ter uma menor permeabilidade intestinal. Então vai passar para dentro do corpo muita coisa que não era para passar. Substâncias mais causadoras de alergia, produtos e excretas dessas bactérias. Isso causa maior perfil inflamatório nesse paciente. Esse paciente inflamado, ele tem mais resistência à insulina. A produção hormonal dele fica comprometida. Então ele produz menos desses hormônios intestinais, né? Que são justamente os hormônios análogos ali, por exemplo, o Ozempic, análogo de GLP-1, Mounjaro, análogo do hormônio GLP-1 e GIP. Tem o peptídeo YY, hormônios que controlam fome e saciedade, a produção intestinal desses hormônios fica comprometida, né? Então esse paciente, ele tem mais fome, ele tem mais fome emocional, ele tem mais dificuldade no processo de emagrecimento, né? A resistência à insulina dele é maior. Então a gente começa tratando o intestino dele para ajudar a destravar esse processo de emagrecimento. E como que a gente trata esse intestino? Ajustando os pilares de saúde desse paciente.
Então, ele precisa da hidratação adequada para esse intestino estar funcionando. Ele precisa de prebióticos, né, que são aquelas fibras que vão servir de alimento para as bactérias do intestino. Quanto mais, a gente não sabe muito bem o que é uma microbiota saudável, né? Quais são os micro-organismos exatos que falam assim, ó, tem que ser desse jeito para ser saudável. A gente sabe que para ser saudável ela tem que ser diversa. E para ela ser diversa, a alimentação desse paciente tem que ser rica. Rica em vegetais, rica em hortaliças, rica em tubérculos, frutas, alimentos que são base de fibras e densidade nutricional. Né? E é isso que é a desbiose, né? Quando o paciente é inflamado, ele Exato. tem uma dificuldade justamente na absorção dos nutrientes por conta dessa desbiose, né? Exato, ali vão prevalecer alguns micro-organismos mais patogênicos, a gente chama assim que são bactérias gram-negativas, que elas produzem substâncias que agridem a mucosa, agridem a parede do nosso intestino. E dessa forma, né, aumenta a permeabilidade, passa mais coisa para dentro do corpo que não é para passar, e aí gera todo aquele problema, né, que pode estar relacionado à síndrome metabólica, que é aquela resistência à insulina, maior chance de ter hipertensão arterial, entre outros problemas. Então ali a gente vai ajustar esses pilares, coisa básica ali a princípio, hidratação, sono, iniciar uma atividade física, ajuste dos prebióticos, e aí muitas vezes a gente passa depois para os probióticos, que são os micro-organismos em si, para ajudar a modular esse intestino. É isso que eu ia perguntar. Você costuma prescrever os probióticos também no seu método? Exato, costumo. Mas para entrar probiótico, tem que estar com duas coisas ajustadas, que é o ambiente e o alimento. Não adianta você dar o micro-organismo lá se ele não tem... Bagunçado, né? Tudo bagunçado. O ambiente tem que estar bom e tem que ter prebiótico, tem que ter fibra, senão os micro-organismos ali não vão, né? Você não vai conseguir modular aquele intestino. Excelente. Né? E você usa algum tipo de suplemento? Você mesmo, Gabriel, assim, o que não pode faltar na sua prateleira de suplementos? Assim? Legal, vamos lá. Hoje eu pratico musculação, boxe e corrida. Então ali, como eu pratico alguns exercícios em mais alta intensidade, eu gosto, por exemplo, da beta-alanina, que é um suplemento que aumenta a quantidade de uma molécula chamada carnosina dentro do músculo, que atua como um agente tamponante. Então, está sendo liberado ATP ali no músculo para gerar energia para a atividade, e isso gera uma acidez, uma acidose metabólica naquela região. Sim. Então, a beta-alanina vai diminuir, vai aumentar o tempo que você demora até chegar ao primeiro limiar de fadiga. Então você consegue manter mais intensidade por mais tempo. Gosto muito da beta-alanina. Utilizo também o extrato da beterraba em pó, né? Ah, que legal. Que é vasodilatador, e eu sinto uma diferença muito grande na corrida. A questão é que você tem que tomar um bom período antes ali, né? De 2 a 4 horas antes, para de fato ter toda a conversão em óxido nítrico e aí ter o efeito da vasodilatação. Eu utilizo whey, não é porque eu não tenho dificuldade de comer proteína, mas é prático, correria do dia a dia, entra muito bem. E eu gosto de um doce, então o whey é uma forma de trazer o doce como uma fonte de proteína na dieta, né? Sim, saudável, né? Saudável, exato. E a creatina, que a creatina é excelente. A creatina, ela ajuda no processo de emagrecimento, conservar a massa muscular, ela aumenta a tua força, né, em atividades de alta intensidade, mais curta duração. Os pacientes às vezes têm uma rejeição com whey até hoje, cara. Eles têm dificuldade às vezes de estimulá-la a tomar whey. Eu dou whey para os meus filhos, inclusive, viu? Porque o whey é comida, o whey é proteína. E às vezes, por exemplo, de manhã, lá em casa é uma confusão com o café da manhã, as 3 crianças brigando, aquela confusão. Então, assim, eu já faço uma vitamina de whey para mim e eu já ponho um pouquinho para cada um ali, já tomo uma quantidadezinha de proteína. Eu acho que as pessoas precisam ter essa noção de que comer proteína de manhã é muito importante. Muito importante. Porque você passa a noite inteira lá, né? Exato, um período de jejum longo que a gente não tem estoque de proteína no corpo, viu? A gente tem tecido muscular, mas não estoca proteína. É bem pouquinho no fígado lá que, se você passa muitas horas em jejum, vai utilizar músculo, não tem jeito. Exato. E aí você não come proteína de manhã, depois de uma madrugada inteira de jejum, vai ter maior catabolismo, degradação muscular. E para o idoso isso é muito importante, principalmente porque a sarcopenia, né, que é a perda da massa muscular, que é um processo natural aí na vida do homem, né, da mulher, isso vai acontecer, independente. A partir dos 30, o carrinho só vai despencar. Se você não fizer exercício resistido, não se alimentar do jeito certo, não se hidratar bem, dormir bem, exato. E eu acho que o suplemento entra nessa questão assim como fundamental, principalmente para essa população, né? Às vezes o idoso ele acorda de manhã, come um pão com manteiga
Isso a maioria dos meus pacientes, viu? É. E aí só vai comer proteína no almoço, né? E às vezes nem é uma quantidade adequada, né? Existe uma quantidade, né? O que você recomenda, assim, para um paciente, não um paciente que está em emagrecimento, né? Um paciente que quer manter sua alimentação saudável. Legal. Se a gente pega as diretrizes, assim, né, eu acredito que elas são um pouco desatualizadas, né, a nível hospitalar. Você pega as diretrizes, falam de quantidades de proteína menores do que de fato a gente utiliza na prática clínica. Eu gosto de utilizar para um indivíduo saudável, fisicamente ativo, né, que está buscando ali desenvolver a massa muscular ou mesmo conservar ela, por volta de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, né, pelo menos 1,8. Agora depende, né, porque se o paciente ele for obeso, aí ele já tem um peso muito grande, já não dá para fazer essas 2 gramas de proteína para esse cara. Então aí a gente ajusta, faz um peso ajustado. Sim, um peso ideal, né? Exato, ou utiliza uma métrica aí um pouco mais baixa para esse paciente. Mas pensando no indivíduo ali que está no IMC bom, está com uma composição corporal ok, não estou dizendo que ele está, né, shapeado, mas muitas vezes ele está ali numa composição corporal ok, eutrófico, vamos dizer, pelo IMC dele, essa quantidade de 2 gramas de proteína, e não tem problema para idoso também, a não ser que esse idoso tenha alguma questão renal, mas se não tiver, também é uma quantidade boa para ser utilizada. Sim, e não é fácil então, né? Por exemplo, eu tenho 90 quilos, teoricamente seria 180 gramas de proteína por dia aí, né? Exato. Pro basal, né? Assim, pra ter uma dieta basal. Boa. Então assim, se você for pegar aqui um ovo tem 7, é isso? 6, 7 gramas, um ovo? Um ovo é entre 5 a 6,5? Mais ou menos, né? É muito ovo que tem que comer no dia para chegar a 180 gramas de proteína. Então se o whey não tiver presente, cara, é muito difícil. Ou se você não comer carnes, aí vai ter que desfracionar bem ao longo do dia, porque também não adianta comer toda a proteína na mesma refeição. Ah, eu quero bater a minha meta e agora no almoço eu vou comer 250 gramas de carne. Cara, não vai utilizar. O corpo igual a hidratação, né? Exato. Lembra que eu falei que não tem estoque de proteína? Sim. Então essa proteína excedente, ela não é armazenada. Se você come tudo na mesma refeição, ela vai cair numa via metabólica, que é a neoglicogênese, que é basicamente converter ali, ela vai ser convertida em carboidrato. Sim. E aí esse carboidrato vai ser utilizado naquele momento, se o corpo estiver precisando, senão ele vai ser convertido e armazenado em gordura. E aí que vem a dieta fracionada, né? Você tem que fracionar as refeições para ter proteína ao longo do dia todo. Exato, otimizar. A água é uma coisa que as pessoas me perguntam também, quanto tem que tomar de água todo dia e tal. Boa. E essa questão da hidratação tem que ser ao longo do dia exatamente por isso, que se você, por exemplo, para prevenir cálculos renais, né? Que as pessoas têm essa dúvida, eu tenho que tomar muita água e tal, mas não adianta você não tomar água o dia todo, chega à noite, você destrói de tomar água. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu falo assim, rotina, cara, né? o ideal seria se tivesse uma torneirinha aberta bem pouquinho assim, ó, pingando água no teu intestino, assim, o dia inteiro. Pra tua saúde ia ser excelente, pro teu intestino ia ser excelente, e é mais ou menos isso que você tem que tentar promover, fracionar ao longo do dia. E aí eu gosto de fazer uma conta com os pacientes, que eles até, às vezes eu falo assim pra pessoa, ela toma 1,5 litro de água no dia. Eu falo assim, vamos tomar 2 litros. 2 litros é demais. Eu falo, quantas horas por dia você tá ficando acordada? A pessoa começa a fazer as contas, eu fico acordado 16 horas por dia. Divide então, 2 litros pelas 16 horas que você fica acordado por dia. Dá quase 150 ml. Nossa, e você acha muito tomar 150 ml por hora? É um copinho assim, ó. Aí a pessoa fala, não, é pouquinho, né? Exatamente, você tem que trazer esses exemplos práticos. Exato, né, para conseguir visualizar, né? Igual a gente falou do ovo aí, nos 180 gramas é muito pouco. Se for tentar bater isso com ovo... E, Gabriel, é uma dificuldade que a gente tem às vezes com os pacientes, consultas, né, cara? Assim, tem que passar numa consulta com o Nutri, eu queria também que ele passasse numa consulta com um educador físico para planejar um treinamento. E dá para agregar isso com os recursos que a gente tem hoje nos meios digitais? Você faz teleatendimento? Como é que são os seus atendimentos? São sempre presenciais ou você acompanha eles à distância também? Como é que funciona isso? Perfeito. Hoje eu tenho alguns produtos. Tenho meu acompanhamento premium, que aí ele é demorado mesmo. O paciente chega, responde pré-consulta, consulta de 2 horas, sai com a dieta na mão, aí tem todo o suporte depois. Eu faço isso de forma presencial ou online. Além desse produto, eu tenho um produto digital, que ele é
para quem está na rotina corrida, quer um direcionamento, ele não é tão específico assim, né? Ele não substitui uma consulta, porque também ele não pega caso de doença, mas para quem quer emagrecimento, ganho de massa, ele é acessível financeiramente e ao mesmo tempo ele vai te auxiliar demais nessa trajetória. Então ali você nem passa em consulta comigo, você responde um formulário. Por essa resposta, eu consigo já entender um pouquinho do que você gosta de comer, do que você não gosta, quantas refeições você quer fazer no dia, o que vai ser importante, né? Porque você sabe a tua rotina, você sabe que você não consegue parar para fazer lanche da tarde, então eu que me vire para acertar o teu objetivo, o que você gosta de comer dentro dessas 3 refeições que não vai ter o lanche da tarde. E ali você já vai ter um ponto de partida legal para você trabalhar. E eu faço algo exclusivo, que eu não vejo outras pessoas fazendo, que é você poder selecionar a receita que você quer do teu plano. Então seleciona lá, eu comeria esse cuscuz de frango, eu mostro os ingredientes para você. Legal. E você me coloca, eu comeria de café da manhã e de lanche da tarde. Aí a gente já vai e ajusta a receita e coloca no teu café da manhã e no teu lanche da tarde. Para tua estratégia. Você tem um cardápio, então tem um cardápio, o paciente escolheu. Exato, ele escolhe e aí a gente adapta, individualiza para as quantidades de acordo com o objetivo dele. Então eu pergunto também, que suplemento você gostaria de utilizar? Não necessariamente eu coloco, mas se eu ver que seria legal, eu coloco. Por exemplo, às vezes eu não consegui bater uma quantidade boa de fibra na dieta dele. E ele me colocou que ele toparia incluir algum módulo de fibra, um psyllium, alguma coisa, aí eu coloco. Numa quantidade ali ajustada e aí futuramente a gente vai progredindo, né? Mas é um produto super acessível, o paciente não passa em consulta, então ele responde isso aí em 15 minutinhos e depois ele já vai ter todo esse cardápio individualizado na mão dele via aplicativo ainda e com tira dúvidas e até reuniões mensais em grupo, se ele tiver interesse. E você deve ter algumas dificuldades também com algumas dietas mais restritas, né? Tem pacientes que são veganos, vegetarianos. Você tem esse tipo de cardápio também já para esses pacientes? Tenho, exato. Nesse meu produto digital, eu também fiz um cardápio de receitas só para esse público vegetariano, que a gente também tem que atender. Eu gosto muito, eu valorizo esse público. E tem até a mística que precisa comer carne para de fato conseguir bater a tua meta de proteína de uma forma saudável. Não. Tranquilamente você pode ser saudável tendo uma alimentação vegetariana. A diferença é que você vai ter que comer muito vegetal, você vai ter que comer muitas leguminosas, você vai ter que comer um bom volume para você chegar nessas metas de proteína. É difícil você bater 2 gramas por quilo de peso corporal para um paciente vegetariano, muitas vezes sem depender de um whey vegetal, de algumas suplementações específicas ou de comer muito volume dessas leguminosas, que seriam feijão, lentilha, grão de bico, que são alimentos um pouco mais ricos ali em proteína. E a proteína texturizada de soja, ela ajuda bastante também, porque ela tem muita proteína concentrada nela. Sim. Mas é difícil, né? Porque é difícil. O paciente deve reclamar também de constipação, às vezes. Constipação não, na verdade fica com distensão abdominal, pode acontecer. Gases, né? Exato. Nossa, alimento, cara, feijão, por exemplo, é uma coisa que me faz muito mal e tem individualidades, né? Exato. Eu mesmo parei de consumir feijão no meu dia a dia, assim, porque era um alimento que me fazia mal. Pra mim também. Né, eu tentei fazer remolho já de 24, 48, 72 horas. Porque eu gosto do feijão. Eu gosto também. Mas você come e você fica o dia inteiro mal, né, cara? Exato. Pra mim não faz bem. Né? Então é muita gente entender a individualidade do paciente. Cara, o que funciona pra você? Pô, eu sou vegetariano, mas o feijão não me faz bem. Então, vamos tentar encontrar as possibilidades para você, né? Quais outras leguminosas você já tentou e te faz menos mal ou não te faz mal? Ou você já tentou essa outra fonte de proteína vegetal? Entender o que para aquele paciente faz sentido. Isso faz parte da individualização do processo. E isso tenho tanto no meu produto de acompanhamento premium, quanto nesse produto online, digital, mas é claro que em camadas diferentes de individualização. Tanto que esse meu produto digital, eu não indico ele para quem tem uma doença crônica, para quem está buscando alguma coisa muito específica. Ele é um norte, um direcionamento para você que quer emagrecer ou ganhar massa muscular ou mesmo ter mais disposição no seu dia, sabendo as quantidades adequadas para você. E a gente individualiza, né, da forma que eu comentei. Bacana, cara. E com relação aos pacientes que usam suplementação e que estão fazendo reposição hormonal, você tem assim, estratégias diferentes? Por exemplo, se eu te encaminhar um paciente que está fazendo terapia de reposição de testosterona e emagrecimento, né? Você individualiza cada caso, provavelmente, e você acha que é mais fácil esse paciente que está usando reposição hormonal emagrecer com qualidade? Você nota essa diferença dos pacientes que usam a testosterona em reposição hormonal
né? E o paciente que faz emagrecimento sem o uso da reposição hormonal. Explica pra gente a diferença um pouquinho que Claro. você sente no seu Com certeza. dia a dia. Pensando num paciente que ele necessita da reposição hormonal, que ele está com uma testosterona mais baixa, a gente tem que muito entender a causa dessa baixa, né? Geralmente está relacionado ao processo de obesidade, sedentarismo, né? Está relacionado aos maus hábitos de vida, resistência à insulina, excesso de tecido adiposo, que vai ter o excesso da enzima aromatase, convertendo essa testosterona em estradiol e, consequentemente, né, esse paciente está ali com essa indisposição. Só que, no momento, se a gente for pensar em melhorar a testosterona desse indivíduo, aumentar a disposição dele só através da dieta, do treinamento, vai demorar meses, né? Se você faz a reposição hormonal nesse paciente, muda o comportamento dele. Ele vai ficar muito mais disposto para fazer essa dieta, para fazer esses treinamentos. Ele tem que entender que ele vai precisar sim mudar os hábitos de vida dele. Só que essa reposição ajuda demais aquele paciente que chegou com a testosterona baixa para iniciar o processo, para de fato conseguir treinar bem, performar bem, dormir melhor, ter mais disposição ao longo do dia dele, né? Melhorar a libido dele. É um ciclo, né, cara? Existe uma síndrome que é a síndrome de Mosch, que a gente chama, né? Que é o hipogonadismo secundário à obesidade, né? E os pacientes, eles têm a testosterona mais baixa por conta da obesidade. E às vezes, por isso que eu comecei, inclusive, a trabalhar com essa questão do emagrecimento, porque não adiantava ficar repondo testosterona e o paciente aromatizando tudo, Exato. né? E isso não me dava bons resultados. E quando eu associei as duas coisas, cara, no consultório, eu tenho pacientes que me agradecem, assim, cara, que o que eu mandar ele fazer, ele faz, tanto que mudou a vida do cara. Muda a disposição, muda a questão sexual, então o cara fica mais feliz, ele fica mais disposto, muda a autoestima. E assim, é muito legal você ver essas mudanças. Tem paciente que perdeu 35 quilos comigo, assim, e não perdeu massa muscular. Então eu estava treinando, estava fazendo o uso da testosterona. Exato, esse é outro ponto que eu não comentei, mas para você fazer esse processo de emagrecimento no cara com a testosterona baixa, cara, esse cara vai perder muita massa muscular. Sim. Se você submeter ele a um déficit energético maior, aí você tem que manter ele em um déficit energético pequeno. Qual que é o problema dele, né? Deu déficit energético pequeno. Além de queimar a gordura mais devagar, se ele é um cara que faz muita refeição livre, já matou esse déficit. Exato. Às vezes come um brigadeiro já era, né? Dependendo. Tá tomando monjaro, comer um brigadeiro, tá gastando muito dinheiro, mas aí na hora de fazer o déficit calórico, se não tiver a consciência alimentar de comer o que precisa comer, né, na hora certa, acaba perdendo tudo. Exato. Eu falo muito assim pro paciente, cara, você tá fazendo esse investimento numa medicação dessa, é um investimento financeiro. É um investimento que, querendo ou não, o teu emocional também agora, você tá passando por uma transformação no teu corpo que as pessoas estão vendo, vão te elogiar, você vai se sentir melhor. E aí se você reganhar esse peso depois, cara, isso vai ser um baque também pro seu psicológico. Tem a questão financeira, então você precisa aproveitar esse momento para mudar os seus hábitos. Exato. Não adianta você fazer uso dessas medicações, que nem eu falei, para mim o maior benefício não é comer menos, é você ter menos fome emocional, você conseguir ter mais adesão a algo que você está se propondo a fazer. E nesse momento você tem que aproveitar para, entre aspas, assim, limpar mesmo a tua alimentação. Porque quanto mais você tem acesso a esses alimentos mais ultraprocessados, mais palatáveis, menos desejo você tem por alimentos mais naturais, cara. E esse é o momento que você não está fazendo tanta questão, você precisa deixar esses alimentos mais de lado, focar no seu projeto e depois vai virar uma chavinha na tua vida que você não vai ter o mesmo prazer em consumir esses alimentos, mesmo tendo parado com medicamentos. Sim, cara, as pessoas falam desse efeito rebote, né, da medicação. Mas eu vou engordar tudo de novo. Isso é uma questão opcional, né? Eu exato. senti quando eu usei a medicação que eu era uma pessoa normal. Porque eu comia tanto, cara, meus pratos eram tão grandes. E assim, eu sempre gostei muito de comer em volume e também eu gosto de besteira, assim. Não sou de comer muita besteira, mas eu gostava de um chocolatinho depois do almoço. Não, o ser humano, sempre, né? todo dia, o ser humano. E aí o meu auge com a medicação foi perceber que eu não precisava comer tanto. E aí isso eu levei para depois que eu parei a medicação. Eventualmente, quando eu vejo que eu estou comendo muito ainda, eu vou lá, faço uma dose mais baixa de manutenção, Perfeito. porque eu tiro essa compulsão alimentar e eu consigo mudar meus hábitos enxergando que eu sou uma pessoa diferente hoje. Porque você comer aquela quantidade normal é o que precisa, né, cara? Você não precisa comer um pratão pra se exagerado, você saciar. fica pesado depois também. Eu pensava muito isso aí, cara, rodízio é um negócio doido, né? Porque você paga caro,
e depois você sai passando mal ainda. Cara, tipo, não compensou muito. Eu faço isso muito com comida japonesa, que é a minha comida favorita. Muitas vezes eu ia comer um japa e, cara, saía passando mal. Fala, pô, eu, né, aguardei tanto esse momento, era pra eu sair daqui tão bem, feliz, e tô saindo mal, não faz muito sentido. Eu tenho um amigo que queria começar a usar medicação comigo, né? Inclusive ele usa. E o Caio até conhece ele, que é o nosso videomaker aqui. Aí eu falei, ó, vamos usar e tal, vamos fazer, vamos emagrecer e tal. Aí eu falei, quando você quer começar? Ele falou assim, não, eu vou começar segunda, porque eu queria ir num rodízio e tal. Eu falei, como você começar com essa cabeça? Exato. Você já quer ir num rodízio para estourar de comer, para é. depois parar de comer. Não é assim, você tem que mudar a cabeça. Né? Eu tive meu mestre, uma época eu fazia Kung Fu, e ele falava isso aí, que ele ficava doido, ele ficava puto, quando alguém falava pra ele que ia começar na segunda-feira. Cara, você quer mudar, você decidiu, é agora, irmão. Você não tem que esperar agora. Um evento, esse mês vai ter Natal, esse mês vai ter final de ano. Exato. Se você conseguir passar por essa missão de não comer tanto na sua ceia de Natal, é esse o momento de começar, cara. Exato. Não é segunda-feira. Posso fazer uma pergunta, cara? Claro. Um paciente que está usando Monjaro hoje, eu ouvi falar às vezes, uma dieta low carb, ela é mais apropriada por conta da ingestão da proteína, mas como que a gente acerta isso que está numa intensidade de treino, de corrida, musculação, porque aí vai faltar energia, né? Exato. Essa é uma dificuldade que eu tenho, justamente, porque quando a gente está ali utilizando o Monjaro, a gente precisa priorizar a preservação de massa muscular nesse paciente, né? Ele acaba que está comendo muito pouco. Então, precisa priorizar a proteína. E quem dá energia de fato para o treino é o carboidrato. Então, muitas vezes esse paciente ele perde um pouco a intensidade do treinamento dele, né? Aí existem algumas estratégias ali, em pelo menos a gente conseguir manter ele com uma boa plenitude gástrica ao longo do treino, para ele não ter aquela sensação de fome. E aí é utilizar a proteína na hora certa, algumas horas ele antes do treino, porque tem um período de digestão mais lento, ele uso de Monjaro, ele também está esvaziando o estômago mais devagar, está esvaziando o intestino mais devagar. Então, talvez ele chegar ali no treino não com essa sensação de fome seja o ideal, né? Mas muitas vezes, nesse caso, ele acaba, sim, né, perdendo um pouco a intensidade do treinamento dele. Não tem muito para onde fugir. Você tem uma noção, Fê, se você faria alguma coisa diferente nesse sentido? Ou realmente você acha que não tem jeito, vai perder um pouquinho de intensidade no treino mesmo? Cara, eu acho que a gente precisa ter um aporte de carboidrato mesmo, porque isso acaba deixando inviável, né? Se você ficar só no proteico. Então, eu acho que a dica é comer carboidratos que tenham qualidade, né? Você deve recomendar aí os carboidratos mais complexos aí do que açúcar, farinha e tal. Então, eu costumo pedir para os pacientes evitarem esse tipo de carboidrato. Num pré-treino, vamos comer o quê? Não vai tomar um cappuccino com açúcar, né? Você vai comer uma batatinha ou uma fruta que tem mais carboidrato. Então, eu costumo dar essas dicas. Inclusive, eu me ponho num lugar, às vezes, que não é meu, né? Nas consultas. Os pacientes, eles me perguntam. Por isso que está sendo tão grandioso esse momento, porque a gente conversando... Exatamente. E eu acho que tem que ser cada profissional no seu lugar mesmo, né? O nutricionista é que tem as dicas de valores nutricionais, de dieta e tal. Não adianta eu, no meu consultório, dar aquela pincelada na dieta e o paciente vai sair, mas ele está incompleto na informação. Exato. Então, por isso que eu acho que é interessante cada um no seu lugar mesmo. Exato. E eu acho, só complementando a tua pergunta, eu acho que depende muito também do paciente. Por exemplo, às vezes o paciente é um homem, que ele tá pesado e ele tá gastando bastante energia. Não é todo paciente que a gente vai dar pouca comida para ele, né? Às vezes ele está tolerando pouca caloria, pouco volume, mas a gente pode dar mais caloria. O interessante é nunca dar muito abaixo do basal. E o basal desse cara, um cara pesado de 100 quilos, cara, vai variar, mas eu tenho até uma calorimetria, que é um equipamento que a gente acompanha. Só que, por exemplo, se eu tenho espaço, o basal do cara é 2.000 calorias, e eu quero dar ali próximo das 2.000 calorias, e eu ainda assim consigo dar um bom aporte de proteína, o foco vai ser carboidrato para ele treinar, e de uma forma inteligente para otimizar o estoque de glicogênio muscular dele. Agora, se for pensar numa mulher que ela tá pesada, mas o metabolismo dela também, tá 1.100 calorias.
E aí já fica mais complicado, porque para eu conseguir dar 1.100 calorias para ela, dando carboidrato e batendo com segurança o aporte de proteína bem distribuído ao longo do dia, muitas vezes não dá. E aí a gente vai priorizar o quê? A ingesta de proteína dela. Sim. Porque ela precisa dessa proteína para emagrecer ali, evitando flacidez, mantendo massa muscular, conservando de fato o músculo, vai ser o que vai auxiliar ela a manter esse peso depois também, né? Que você perde massa muscular, você vai gastar menos energia, você também vai ter menos mitocôndria para utilizar a gordura que está sendo mobilizada ali, né? Porque não adianta mobilizar, tem que utilizar. E para utilizar a gordura, a gente tem que ter massa muscular. Tem que ter mitocôndria queimando ali. Sem dúvida. Cara, assim, queria te agradecer, assim, vou finalizar a entrevista, mas ainda a gente vai conversar um pouco. Legal. Mas assim, já puxando mais para o final, eu queria já ir deixando uma mensagem de que emagrecimento é um processo multidisciplinar. E acho que isso aqui já deu para entender, né? Que cada um tem seu lugar. E eu acho que as pessoas hoje estão naquela ânsia de emagrecer a qualquer custo, com as canetas, com os medicamentos e tal, que eu acho que é válido, mas é muito mais importante você emagrecer acompanhado por profissionais que sabem fazer o emagrecimento e fazem com qualidade, inclusive com tecnologias para você acompanhar esse processo, né? Não é só aplicar e sair aí comendo que nem louco o que você quiser comer. Você tem que aplicar... Esse é o uso errado da medicação. Exatamente, é o uso inadvertido, né? Como qualquer medicação tem o uso inadvertido, assim como tem da testosterona também, que é o abuso da testosterona aí para fins estéticos e performance. Então a gente tem que ter um acompanhamento para poder guiar a nossa cabeça e ter parâmetros, né, para poder ver uma bioimpedância, uma calorimetria, para entender qual é o seu metabolismo basal, o quanto você tem que comer disso, daquilo. Então, assim, extremamente importante essa mensagem nossa hoje aqui. E eu queria que você deixasse o seu recado também aí para as pessoas que querem emagrecer e a importância da nutrição nesse processo, além de tudo que a gente já conversou aqui. Se existe alguma dica de ouro que você dá para os seus pacientes aí, fica à vontade. Fala das suas redes sociais, como as pessoas te procuram, te encontram. Então, por favor. Legal. Galera, muito prazer, então. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando aqui com o Dr. Felipe. Um grande prazer. E meu nome é Gabriel Ruiz, né? Meu Instagram é @NutriRuiz. Me sigam lá, eu posto bastante conteúdo de nutrição, conteúdo de alimentação saudável, dicas e mostro um pouco da minha rotina também, coisas que eu falo, que eu tento todos os dias aplicar na minha vida. E é isso aí. Sobre emagrecimento, né? Pensando aí, dica de ouro. Te coloquei numa sinuca. Me colocou na sinuca. Não, são várias, né, cara? São várias. Eu acho que o importante é você começar, né, o processo. Você nomear um objetivo como ele sendo o seu objetivo principal e, cara, tomar decisões na tua vida que estejam alinhadas com esse objetivo. A partir disso, buscar profissionais que te auxiliem nesse processo, profissionais bons, sérios, que façam um serviço de qualidade alinhado com ciência. Busque um nutricionista, busca um urologista que vai te ajudar ali se você tiver uma questão de precisar de fazer uma reposição hormonal. Busca um personal, busca esse treinamento, busca mudança de hábitos que você vai chegar lá. E não queira ter pressa também. Muitas vezes a pessoa chega e fala pra mim, cara, eu quero emagrecer em 3 meses 10 quilos. Eu falo assim, cara, qual que foi a última vez que você teve 10 quilos a menos? Pô, faz 25 anos. Falei, pô, você tá esperando 25 anos e agora você quer em 3 meses, né? Então, é muita coisa assim, cara, muda os hábitos, foca na mudança, né? E encara o processo. Se for para emagrecer rápido, você vai emagrecer se estiver comprometido com isso de verdade. Mas vai leve, vai de boa, que o processo vai ser mais prazeroso e você vai levar isso pra tua vida depois. Show? Bom, sem treino fofo. Sem treino fofo, exato. Valeu, Treinar Gabriel. fofo tá com nada. Obrigado, cara. Valeu Irmão, pela presença aí. Muito grandioso. Adorei a conversa. Eu também adorei. Fico Valeu. muito feliz pelo convite e estar aqui com vocês hoje. Obrigado, cara.